torcedor vascaíno, que quinta-feira é essa na nossa colina histórica? De fato, Alexandre Matos chegou com tudo, com o pé na porta, e muitos reforços virão nessa reformulação visando 2024, pois muitos nomes vêm sendo neste momento sondados pelo Vasco da Gama no mercado. O atacante Bruno Rodrigues, um dos grandes destaques desse Campeonato Brasileiro, que vestiu a camisa do Cruzeiro. O Vasco também, nesse momento, tenta atravessar as negociações do São Paulo pelo atacante Damian Bobadilla. A gente vai trazer, é claro, informações sobre essa situação, falar também sobre a situação do zagueiro Kaká. Acabamos de ter essa notícia que o zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, ex-clube inclusive de Alexandre Matos, e está emprestado ao futebol japonês, é um alvo do gigante da colina. O zagueiro Kaká já trabalhou com o Matos em 2 oportunidades. Lembra o que a gente vem falando com vocês durante os nossos vídeos? Que Matos é um diretor executivo que tem como um trabalho, né, que tem como modelo de trabalho gostar de trabalhar com profissionais no qual ele já trabalhou. Então isso vem acontecendo de fato e o Kaká é mais um desses exemplos. Falar, é claro, sobre Júnior Alonso, falar sobre a barca que será feita no Vasco da Gama. O primeiro dessa barca, melhor dizendo, já tem nome e sobrenome. Robson Bambu. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a renovação contratual de Maicon, de Ivan. Olha, vascaíno, que quinta-feira de tirar o fôlego para o torcedor Cruz Maltino. E é claro, você que está aí do outro lado, você não pode perder nada desta quinta-feira. E para isso, fique atento ao Fala Gigante do canal do Gigante Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não nos conhece, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. O Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o horário do nosso Acorda Vascão. Se você quer ficar muito bem informado, logo pela parte da manhã, 7 horas vem ao canal que teremos Acorda Vascão. A parte da tarde, assim, ó, por volta de 3, 3h30, Fala Gigante. E o Boa Noite Gigante na parte da noite por volta de 8 horas, 8h30 da noite. São os 3 vídeos do nosso canal para que você sempre fique muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E com isso, se você já curte o nosso conteúdo, se você já assiste ao nosso canal com certa frequência, essa é a hora. Se inscreva aí para ajudar o nosso crescimento. Batemos ontem a marca dos 115 mil inscritos e agora vamos em busca dos 120 mil, contando, é claro, com a ajuda e o apoio de todos vocês. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir se chamar, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui deste Fala Gigante do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, né? Fala logo de Vasco da Gama, pois de fato é uma quinta-feira muito agitada dentro da nossa colina histórica. E antes de falarmos sobre as chegadas, falar sobre saídas, pois teremos uma barca no Vasco da Gama, uma barca de reformulação, não apenas dos 10 atletas que terão seu vínculo contratual se encerrando agora no final desse ano, como também jogadores que, mesmo com um contrato longo, o Vasco vai dar algum jeito de liberá-los, ou emprestá-los, ou vendê-los, ou dispensá-los. Tudo depende do que será feito pelo Alexandre Matos em consenso, é claro, com a comissão técnica comandada por Ramon Arreu Dias. O Sebastião Ferreira já é uma realidade dessa barca. Eu falei na introdução do vídeo que o Robson Bambu seria o primeiro nome, mas o Sebastião foi o primeiro nome. O paraguaio, que tem contrato com o Vasco apenas até o final desse ano, não ficará em 2024. Em breve estará inclusive se reapresentando no seu clube, que é o Houston Dynamo do futebol norte-americano. Dito isso, não fica no Gigante da Colina, não houve interesse nenhum do Vasco em renovar o contrato com esse jogador que estava emprestado apenas até o final dessa temporada. Um atacante, um camisa 9, que não marcou um gol com a camisa do Vasco da Gama. E mais um nome que também estava apenas emprestado ao Vasco da Gama e estará também de saída, o Vasco não renovará o seu contrato, é o Robson Bambu. Foi confirmado nessa tarde de hoje que o Robson não ficará no Vasco da Gama em 2024. Está emprestado pelo Nice até dezembro, até o dia 31, mas o zagueiro não atingiu uma meta que foi estipulada. E olha a loucura, né, que o senhor Paulo Brax fez e como ele amarrou errado os contratos de alguns atletas do Vasco da Gama, e dentre esses contratos, o do Robson Bambu. O Paulo Brax, ele amarrou o contrato do Robson com uma meta de 22 jogos, o que equivale a 2.000 minutos, para que, caso o Robson batesse essa meta, ativasse um gatilho no seu contrato e o contrato dele viesse a ser renovado. Ou seja, praticamente, Paulo Brax assinou um contrato de empréstimo com o Robson com uma obrigação de compra. Essa é a realidade, não é um contrato quando é amarrado dessa maneira, ele é praticamente uma obrigação de compra.
E caso, né, o Robson batesse as 22 partidas com a camisa do Vasco, o Vasco teria que pagar ao Nice da França 10 milhões e 700 mil reais pelo Robson. Olha a loucura, olha como foi mal amarrado esse contrato por Paulo Brax junto ao Nice. E aí você pode até se perguntar, poxa Lucas, mas o Robson disputou muitas partidas, não chegou a bater nessa meta não? Quase. O Robson disputou 21 partidas e a meta no contrato era de 22. Ou seja, por um jogo que Robson Bambu não teve que ser obrigado o Vasco a comprá-lo. Olha a situação do Vasco da Gama sob o comando de Paulo Brax. E muito disso se deu principalmente ao Campeonato Carioca, né? Que o Vasco viajou para os Estados Unidos, a pré-temporada não foi aqui no Rio de Janeiro, foi lá em Orlando e automaticamente o Robson Bambu não conseguiu ter muitos minutos ali naqueles primeiros jogos, até porque o Vasco tinha alguns zagueiros ainda do elenco do ano passado. O Vasco utilizou o Léo e não sei se o Robson foi titular nas duas partidas contra Inter Miami e River Plate, mas se tivesse aqui no Rio de Janeiro, muito provavelmente o Robson seria titular contra todas as equipes do Campeonato Carioca. Então, o Vasco se livrou de ter que pagar 10 milhões e 700 mil reais pelo Robson. Olha como amarrou mal esse contrato Paulo Brax. Assim como amarrou mal o contrato do Paulo Henrique, amarrou mal o contrato de vários outros atletas, a gente consegue entender cada vez mais que sim, foi um livramento para o Vasco da Gama não permanecer com esse diretor executivo para o ano que vem. E uma situação agora que Alexandre Matos precisará resolver será sobre principalmente dois jogadores. Nesse momento, é claro, o Vasco tem focos de renovações, Paulo Henrique é um caso disso, Praxedes e alguns outros atletas, mas dois desses nomes é o Maicon, melhor dizendo, e o Ivan. O goleiro Ivan é a situação mais complicada, porque é diferente do Maicon, o goleiro Ivan tem contrato. O Ivan nesse momento tem contrato junto ao Corinthians, um contrato longo com o Clube Paulista. O Paulo Brax havia amarrado esse contrato do Ivan também, com uma obrigação de compra, era praticamente certo, né, que o Ivan seria comprado pelo Vasco, pois o Vasco negociou primeiro com o Corinthians pelo Ivan antes de negociar com o Lille pelo Léo Jardim. Foi até uma estratégia legal do Vasco, porque o Vasco meio que forçou o Corinthians a liberar, entendendo que o Vasco teria que ser obrigado a pagar. O Vasco colocou ali no contrato, salvo engano, 30 jogos para que o Vasco viesse a comprar o atleta. Como o Vasco ainda não tinha um goleiro na época, o Corinthians entendeu que o Ivan seria titular e o Ivan seria vendido. Só que logo após negociar com o Ivan, o Vasco negociou com o Léo Jardim. E o Ivan passou a ser reserva. E o Vasco não tinha mais a necessidade de exercer esse direito de compra. Então hoje a situação está nas mãos de Vasco e Corinthians para negociar. A gente tem informações agora há pouco que o América Mineiro se interessou pelo Ivan. O América Mineiro tinha um grande goleiro que era o Kozlinski, mas não renovou o seu contrato, né, com o clube de Minas Gerais. O Kozlinski hoje está livre no mercado. E o América vai ao mercado à procura de um goleiro. E o Ivan é um baita de um goleiro, é importante falar também. Foi reserva do Léo Jardim, mas é um grande goleiro de fato o Ivan. E o Vasco nesse momento precisa alinhar o que pedirá o Corinthians para a contratação. Informações que temos a trazer aqui nesse momento é que o clube carioca deve cerca de 16 milhões e 200 mil ao Corinthians pelo Lucas Piton. Isso automaticamente pode sim acabar atrapalhando nas tratativas com o Corinthians. O Ivan tem um valor de algo em torno de 15 milhões de reais, então o Vasco teria que, além de negociar para baixar essa pedida do Corinthians de 15 para um valor inferior e conseguir comprar em definitivo o goleiro, também teria que já pagar essa dívida que tem com o Clube Paulista hoje pelo Lucas Piton, 16 milhões e 200 mil reais. Mas hoje é sim um desejo do Vasco da Gama ter um Ivan em definitivo. Mas o Alexandre Matos, que hoje é o grande nome desse departamento de futebol, tenta identificar, pensar, definir uma estratégia, um plano para ver o que poderá fazer junto ao Clube Paulista para conseguir contar com a permanência do Ivan para o ano que vem. Essa é a informação que temos e é claro, a gente, assim que tiver mais novidades, assim que tiver mais informações, traremos tudo a vocês. E outro nome também é o Maicon, mas o Maicon, torcedor vascaíno, já é mais uma realidade. Maicon não é igual ao Ivan, é um jogador que veio e assinou um empréstimo do meio do ano até o final do ano e ficará livre a partir do dia 1º de janeiro. Mas nesse momento, Ramon Dias, segundo informações, já deu aval ao Vasco e o Vasco deve renovar o contrato com o Maicon, porém apenas até o final do ano que vem. Um contrato de apenas um ano, rápido, até porque o Maicon hoje já é um atleta com uma idade um pouco mais avançada. Salvo engano, o Maicon tem 35 anos e não vale realmente renovar o contrato do Maicon por mais 2, 3 anos, não vale a pena. Então será uma renovação contratual rápida, essa é a informação.
expectativa sim é muito real de que no ano que vem o Maicon siga no elenco cruzmaltino e merece. O Maicon fez uma baita temporada, foi muito importante aí para o Vasco da Gama nessa reta final de Campeonato Brasileiro para confirmar a permanência na primeira divisão. Nada mais que merecido que o Maicon estar presente no elenco do ano que vem. E inclusive, se falamos de chegada, de saídas, né? Temos que falar também de chegadas, pois o Vasco hoje agita o mercado. Hoje, Alexandre Matos abriu as portas e começou a agitar o mercado do futebol brasileiro. Muitos nomes vêm aparecendo. Ontem, por exemplo, o nome de maior destaque foi o nome do Júnior Alonso, né? O zagueiro paraguaio, canhoto, que hoje veste a camisa do Krasnodar, da Rússia, um jogador que quer sair do futebol russo, quer voltar ao futebol sul-americano. E o Vasco, sabendo disso, o Alexandre Matos também já se interessou pela contratação do atleta. É de fato o primeiro alvo do Vasco, o primeiro grande alvo, né, do Vasco sob já a gestão de Alexandre Matos. O Júnior Alonso já foi um nome que passou pelo Vasco da Gama no início do ano, foi o interesse do ex-técnico Maurício Barbieri, mas as negociações na época não avançaram com o Vasco sob o comando de Paulo Brax, e nesse momento já com Alexandre Matos o Vasco retoma as negociações e a 777, diferente do que aconteceu no ano passado, dá um aval para que as negociações prossigam, e aí a gente já começa a identificar, né, a diferença da postura da empresa norte-americana agora nessa janela com relação à janela lá desse ano, porém do início do ano, quando a empresa norte-americana na época priorizava muito mais jogadores jovens ao invés de jogadores com idade avançada. Nesse momento a 777 já entendeu que é necessário ter jogadores experientes no elenco para montar um elenco vencedor, e com isso já dá o aval para Alexandre Matos prosseguir e tentar a contratação de Júnior Alonso. Outro zagueiro, e aí a gente já vai para um zagueiro mais jovem, que acabamos de ter a informação que o Vasco se interessou, é o zagueiro Kaká. O Roberto Júnior, sabe quem é o Roberto Júnior? Não? O Juninho Pimps, do canal Machão da Gama, acabou de trazer essa informação que o Kaká, um zagueiro aí que pertence ao Atlético Paranaense, mas que nesse momento está emprestado a um clube, aliás, pertence ao Tokushima Vortis, né? Está emprestado ao Atlético Paranaense, ao contrário, ele é alvo do Vasco da Gama. Esse atleta está há 3 temporadas no futebol japonês, ele foi emprestado nesse ano para o Atlético, entrou em campo durante 20 partidas e marcou 2 gols. Ele é um cria das categorias de base do Cruzeiro. O Alexandre Matos, na época que passou pelo Cruzeiro, conheceu já o zagueiro Kaká muito rápido, até porque ele era muito jovem, mas já era um nome muito badalado nas categorias de base do clube de Minas Gerais e fez questão de trazê-lo ao Atlético Paranaense por empréstimo nessa temporada. Qual é a situação? É um jogador que interessa, é um jogador que está na mira do Vasco da Gama e é um jogador que pode sim começar as negociações. Um atleta que viria para compor elenco, não para ser titular, assim como não foi titular no Atlético Paranaense nessa temporada. O Vasco vai liberar muitos zagueiros, o caso de Robson, o caso do zagueiro Zé Vitor, que recebeu uma proposta do próprio Krasnodar da Rússia, né, que é o clube no qual o Júnior Alonso pertence, e a expectativa é que o Vasco vai liberar muitos atletas, que fique nesse elenco apenas o Léo, o Maicon, o Medel e quiçá o Capasso, sendo que há a possibilidade ainda de uma saída do zagueiro argentino. Ou seja, o Vasco terá 4 atletas no seu elenco e o normal é ter 6, 5. Então o Vasco vai precisar compor com outros nomes e o Kaká é um desses nomes que interessa a diretoria vascaína para a próxima temporada, mas até o momento também nada oficial, apenas interesse do Vasco da Gama. Outro nome também que interessou o Gigante da Colina foi o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues foi um dos grandes destaques, né, desse Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, um jogador jovem demais também, inclusive, um jogador de apenas 26 anos de idade, um atacante, goleador, que faz gol, que cai para dentro, um jogador diferenciado, né, esses atletas que qualquer time gostaria de ter no seu elenco. Nessa temporada, com a camisa do Cruzeiro, em 49 oportunidades, ele marcou 13 gols e deu 7 assistências. Números muito bons. Porém, qual é a situação? O Bruno Rodrigues pertence ao Tombense de Minas Gerais. O Tombense tinha emprestado, né, o Bruno Rodrigues tanto para a Série B do ano passado com a camisa do Cruzeiro e também para a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano. Porém, o Cruzeiro não exerceu os direitos de compra do jogador. O Internacional tinha até acertado a compra do Bruno Rodrigues junto ao Tombense, chegou até a alinhar os valores. No caso, o Inter iria pagar ao Tombense 14 milhões e 16 mil reais pela contratação do atleta. Porém, na hora de assinar o contrato, a informação que tivemos é que novos valores acabaram aparecendo e uma concorrência de um outro clube. E o Internacional só voltaria a negociar com o Tombense se for pelos valores diante da casa dos 14 milhões e 600 mil reais. E aí foi-se confirmada que sim, que Bruno Rodrigues foi sondado pelo Vasco da Gama. O Vasco de Alexandre Matos fez uma sondagem junto ao empresário do jogador nessas últimas horas
Porém, informações que tivemos é que o pedido da Tombense está muito alto até para o Vasco da Gama. Por enquanto são apenas sondagens, é importante a gente trazer isso a vocês, pois muitas pessoas confundem. Sondagem não é especulação apenas, mas é um interesse. O Vasco mirou o Bruno Rodrigues no mercado e precisa entender o que a Tombense quer. Qual o valor que a Tombense quer? O Vasco está achando valores altos. Pode abrir negociações? Pode, para diminuir o valor. Se não diminuir o valor, o Vasco não vai entrar nas negociações para tentar a contratação. Mas é um nome que interessa. E volto a repetir, Bruno Rodrigues é um nome que interessa a qualquer clube do futebol brasileiro. Um atleta que foi o grande nome de um Cruzeiro muito mal montado pela SAF do Ronaldo Fenômeno. E um nome que interessa também a Alexandre Matos. Mas é aguardar a postura do Vasco da Gama. Volto a repetir, torcedor vascaíno. É um nome que interessa, importante frisar isso a vocês, né? Mas o Vasco precisa entender a postura da Tombense. O Internacional estava muito avançado nas tratativas, mas deu um passo para trás porque a Tombense aumentou os valores. O Vasco se interessou junto ao staff, mas também deu um passinho para trás, não abriu negociações, pois achou os valores muito altos, né? Então agora depende do que será feito pela Tombense, pelo staff, para baixar esses valores e colocar o Bruno Rodrigues num valor de mercado favorável para o futebol brasileiro, mas é um nome sim que interessa a diretoria Cruz Maltina. E por fim, né, mais um nome que interessou o Vasco da Gama, e é bom para a gente entender como o Vasco vai agir no mercado para esse ano de 2024, foi um paraguaio, o paraguaio Damian Bobadilla, de 22 anos de idade. Essa temporada, o Damian Bobadilla, que é um atacante, é um meio-campo, né, perdão. Em 48 partidas marcou 11 gols e deu 1 assistência. Ele é um cria das categorias de base lá do Cerro Porteño, está no Cerro Porteño desde 2020 na equipe profissional. E qual foi a informação que tivemos nestas últimas horas sobre o Damian Bobadilla? Que Vasco da Gama e Palmeiras estariam se interessando pela contratação do jogador e atravessando uma negociação que esse atleta estaria tendo com o São Paulo. O jogador está muito perto de fechar com o São Paulo de fato, mas o Vasco da Gama se interessou pela contratação do atleta junto ao Palmeiras e estariam tentando negociar com esse jogador antes do desfecho positivo com o clube paulista. Porém, agora há pouco, antes de iniciar a gravação desse vídeo, eu tive mais uma informação de mais uma reviravolta nessa situação. Qual é a reviravolta? Que o São Paulo, enfim, conseguiu fechar a contratação do meio-campo. E o clube paraguaio, o Cerro Porteño, vai receber 15 milhões de reais pela contratação de Damian Bobadilla, um meio-campo, uma promessa do futebol paraguaio de apenas 22 anos de idade. Porém, é importante trazer que o Vasco de fato se interessou e colocou esse atleta como alvo, que demonstra que o Alexandre Matos está atento a todos os nomes do futebol brasileiro e sul-americano. Vai atacar o mercado. O Vasco vai passar por uma grande reformulação. A expectativa é que de 7 a 9 nomes cheguem sim à colina histórica na era de Alexandre Matos. Qual desses nomes aí você mais gostou? Bruno Rodrigues, Kaká, Júnior Alonso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O certo é, torcedor vascaíno, estaremos aqui trazendo informações, deixando você muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltina e, é claro, contamos muito com a sua presença e o seu apoio. Se você curtiu o nosso vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. E voltem na parte da noite, porque estaremos aqui com Boa Noite Gigante e contaremos também, é claro, com a presença de vocês no nosso canal. Que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.